Bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar a nossa aula hoje pela manhã, com a graça de Deus, dando sequência a essa série de estudos que nós já iniciamos, que tratam sobre o crescimento espiritual, o desenvolvimento na salvação, ou o crescimento na graça. Então são nomenclaturas, são palavras que dizem respeito à mesma realidade, ou seja, o desenvolvimento que nós temos, uma vez que nós somos salvos e salvos em Cristo Jesus. A título de leitura introdutória, e de certa forma já para fixar no nosso coração esse texto, que é o resumo do que nós estamos trabalhando, eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esse talvez seja o texto base, de todos os nossos estudos, de todas as nossas lições, sobretudo dentro desse tema que nós estamos a ver, do crescimento na graça. Segunda de Pedro 3,18, fechando aqui a carta de Pedro. Segunda de Pedro 3,18. Acho que a gente até pode fazer nessa leitura todos a uma só voz, Basicamente nós dispomos da mesma versão, é um versículo curto, então a gente pode fazer isso agora, introduzindo assim a nossa lição. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz, com bastante vigor, disposição, leiamos. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3,18. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, existem várias formas, vamos assim dizer, de nós podermos compreender melhor a Bíblia Sagrada, de nós podermos compreender melhor as Escrituras Sagradas. E dentre várias formas que hoje são desenvolvidas, na verdade não só hoje, mas também em anos anteriores, existe uma que me chama muita atenção e eu gosto muito dela, porque nos faz enxergar não só os nossos privilégios, mas também as nossas responsabilidades, os nossos compromissos espirituais, os nossos compromissos com Deus, que é a divisão que nós temos entre aquilo que nós chamamos de indicativos e imperativos do Evangelho. Indicativos e imperativos do Evangelho. Se vocês não ouviram, certamente vocês ouvirão lá no futuro. E quando vocês ouvirem essas expressões, ou essa expressão, indicativos e imperativos do Evangelho, vocês vão se lembrar do que nós estamos tratando hoje e vão se recordar do significado dele em si. O que é isso? Indicativos, imperativos do Evangelho. Os indicativos dos Evangelhos, ou do Evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, dizem respeito à nossa realidade. A nossa realidade como povo de Deus, a nossa realidade como salvo, a nossa realidade como seguidores de Cristo aqui na terra. Os benefícios em si que nós temos pelo fato de termos sido salvos em Cristo Jesus. São os indicativos do Evangelho. Por outro lado, nós também encontramos aquilo que nós chamamos de imperativos do Evangelho. E como o próprio nome já diz, a própria nomenclatura já aponta, dizem respeito às nossas obrigações, aos nossos compromissos, às nossas responsabilidades, uma vez que nós somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vai encontrar esses dois aspectos. Aquilo que nós somos em Cristo Jesus, os indicativos do Evangelho, e aquilo a que nós somos obrigados pelo fato de termos sido salvos em Cristo Jesus, ou seja, os imperativos do Evangelho. Um não vive sem o outro. Via de regra, a gente encontra algumas ordens, via de regra, a gente encontra alguns imperativos na Bíblia, e se você considerar esses imperativos sem entender os indicativos, fica como algo que obrigado, algo que você deve fazer forçado, quando na verdade não é assim.
Então, quando eu olho para as ordens de Deus, quando eu considero as ordens do Senhor, por outro lado, eu devo considerar também aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Por quê? Essas duas coisas, elas estão ligadas. Os indicativos com os imperativos do Evangelho. E aí, quando você entende essa relação, você vê que ela se aplica facilmente a esse tema que nós estamos considerando, o crescimento espiritual. Por exemplo, quando você olha aqui para essa passagem de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o que é que você encontra? Você encontra o imperativo do Evangelho, porque você vê o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, dando uma ordem não só aos seus leitores, mas também dando uma ordem a todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, de quê? De crescermos na graça, de crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que você encontra esse imperativo, crescei, não é uma opção. Crescei, eu não devo me sujeitar se eu quiser a esta ordem. Não, é um mandamento que nós temos da parte de Deus, é um mandamento que nós temos da parte do Senhor. Então, eu vou me submeter a essa ordem pela força da minha carne? Não. Pela força da minha própria disposição? Não. Esta ordem, ela será obedecida por mim, em primeiro lugar, e essencialmente, por causa da minha condição espiritual, por causa da minha salvação. E aí, quando você volta aqui para esse texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, você vai encontrar o indicativo do Evangelho, a nossa condição, a nossa situação espiritual. E depois você vai ver aquilo que Deus nos exige pelo fato de podermos desfrutar dessa realidade. Então, qual é a nossa condição? Qual é o indicativo do Evangelho que nós temos aqui? Olhem só, versículo 13, olhem só. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, aqui nós temos um indicativo, a nossa realidade. Pelo fato de nós sermos salvos, pelo fato de nós sermos remidos, o que é que se espera de nós? Que nós agora aguardemos a esperança da nossa salvação. O ímpio, a pessoa não salva, ele não tem essa perspectiva. Mas uma vez que nós fomos transformados, uma vez que nós fomos salvos, esta é a esperança que agora reside no nosso coração. Essa é a nossa realidade. E por causa disso, vem o imperativo: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, perceberam a relação dessas duas coisas? Indicativos e imperativos do Evangelho. Então, toda vez que você lê as Sagradas Escrituras, procura observar isso. Aquilo que você é em Cristo Jesus, a sua condição espiritual e também as ordens que recaem sobre nós pelo fato de podermos desfrutar dessa realidade. Indicativos e imperativos do Evangelho. Então, feita essa observação inicial, a grande questão que se levanta, meus irmãos, a grande indagação que se faz, minhas irmãs, é a seguinte: por que nós precisamos? Por que nós carecemos de crescer e crescer espiritualmente? Por que será que eu tenho essa necessidade? Por que será que eu tenho essa carência na minha vida de me desenvolver na graça, de me desenvolver no meu relacionamento com o Senhor? Uma vez que eu já sou salvo, uma vez que a obra da graça já é uma realidade na minha vida, por que eu preciso desenvolvê-la? Por que eu preciso progredir nessa realidade? Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nessa manhã de hoje, conforme nós anunciamos, a gente vai trabalhar esse item relacionado ao crescimento espiritual, ou seja, a necessidade de crescermos espiritualmente. Você tem aqui a ordem de Pedro: antes crescei na graça, antes crescei no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí fica uma indagação, aí fica uma interrogação: mas por que eu tenho necessidade disso? Por que eu sou carente desse crescimento? Então, é isto que nós iremos responder na manhã de hoje. E observem, a gente ainda não entrou no cerne do estudo que diz respeito ao crescimento espiritual. Estamos tratando, como eu sempre gosto de fazer, daqueles aspectos conceituais.
para que depois a gente possa descer aos aspectos mais diretos, aos aspectos mais práticos. Então, semana passada, a gente viu que a regeneração é uma condição essencial para o crescimento espiritual. A gente só cresce se for regenerado. A gente só cresce se tiver sido nascido de novo. E hoje, dando sequência, a gente vai ver por que o crescimento espiritual é fundamental. Por que o crescimento espiritual ele é tão necessário para as nossas vidas. Então, é isto que vai deter a nossa atenção. Porque quando você compreende isso, a sua necessidade de crescimento espiritual, a sua necessidade de crescimento na graça, dentre várias coisas, você vai se envolver nesse processo. Você vai se envolver nessa busca que vai se constituir numa característica de vida ao longo da sua existência aqui na terra. Porque se você não entende a necessidade que você tem de crescer espiritualmente, se você não compreende a carência que você tem de aprofundar a sua comunhão com o Senhor, qual vai ser o estímulo que você vai ter? Qual vai ser a motivação que vai existir no seu coração para que você possa empreender dentro da sua responsabilidade todos os esforços necessários para que você possa crescer espiritualmente? Vai ser sem sentido, vai ser sem razão. Então, por isso, repito, a necessidade de podermos considerar a necessidade de crescermos e crescermos espiritualmente, ok? Então, basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo na manhã de hoje em duas partes, em 2 blocos, o segundo maior do que o primeiro, mas ambos se complementando. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos alguns equívocos, alguns erros que as pessoas têm sobre a necessidade de crescer espiritualmente. Equívocos, erros que as pessoas têm acerca da necessidade de crescermos e crescermos espiritualmente. Então, quando você trabalha dentro desse assunto, quando você trabalha dentro desse tema, você chega justamente a essa compreensão. Alguns pensamentos errados, alguns pensamentos equivocados, que muitas vezes as pessoas têm quanto à necessidade de crescer espiritualmente. E é interessante porque se você tem uma visão distorcida desse aspecto, não só você vai enxergar defeituosamente o processo de crescimento espiritual, mas também você vai se envolver equivocadamente desse processo. Então, para tudo você tem que ter uma razão. E não é uma razão equivocada, é uma razão certa. Contudo, infelizmente, quando você trata da questão do crescimento espiritual, existem alguns equívocos sobre a sua necessidade. E aqui eu separei pelo menos 3 equívocos que, via de regra, se apresentam em relação a esse tema. Repito, a necessidade de crescermos espiritualmente. Qual o primeiro equívoco? Que crescimento espiritual, ou a necessidade de crescimento espiritual, ela ocorre pelo fato de podermos desfrutar mais do amor de Deus. A necessidade de crescermos espiritualmente, ela ocorre pelo fato de possuirmos mais do amor de Deus quando nós crescemos e crescemos espiritualmente. Isso é um erro, meus irmãos. Isso é um equívoco, minhas irmãs. A gente não deve crescer na graça, a gente não deve crescer espiritualmente visando, por causa disso, experimentar, fazer com que Deus nos ame mais. Não, jamais. Então, quando eu cresço espiritualmente, não significa dizer que Deus me ame mais por causa disso. Não, jamais. O amor que Deus tem por cada um de nós, meus irmãos, o amor que Deus tem por cada um de nós, minhas irmãs, ele já é perfeito, ele já é completo, ele já é suficiente. Por quê? Porque o amor que Deus tem em relação a cada um de nós não se baseia em nós mesmos, não se baseia naquilo que a gente faz, naquilo que a gente deixa de fazer, não. O amor que Deus tem em relação a nós se baseia na sua própria pessoa, se baseia no seu próprio ser, ou seja, está alicerçado no próprio Deus, no próprio Senhor. E é interessante porque o amor que Deus tem em relação a nós, ele é canalizado através de Jesus Cristo. É através de Cristo que eu experimento o amor de Deus. E esse amor que Deus tem em relação a nós, ele já foi verificado, ele já foi experimentado desde toda a eternidade. Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa. Deus nos ama por causa de Cristo. Esse amor que Deus tem já foi manifestado desde toda a eternidade. Então, não é no fato
de eu crescer espiritualmente que Deus vai me amar mais. Não, esse amor já é perfeito, ele já é completo, ele já é suficiente em Cristo e desde toda a eternidade. Vejam aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Porque às vezes a gente pode incorrer nesse erro. Que erro? Não, é necessário eu crescer espiritualmente. Porque quando eu crescer espiritualmente, Deus vai me amar mais. Não, não por causa disso. Não por causa disso. Deus já nos ama, perfeito e completamente em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Veja o que diz aqui, ó. É interessante que esses verbos eles estão no passado, porque é uma realidade eterna. Ela se manifestou no tempo, mas ela já foi vivenciada desde toda a eternidade. Quais realidades? Olhem só que coisa maravilhosa. Paulo dando testemunho aqui em relação à sua experiência com Deus. Ele fala que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, desde toda a eternidade, Deus se agraciou em me salvar. Desde toda a eternidade, nós experimentamos esse relacionamento com Deus motivado pelo seu amor. Não foi por algo que eu fiz, não foi por algo que eu deixei de fazer, não, porque a graça de Deus, ela já me foi manifestada no tempo, mas ela já foi revelada desde toda a eternidade. Então, o amor que Deus tem para conosco é um amor perfeito, completo e suficiente. Aí você pode perguntar, então eu devo relaxar quanto à necessidade de crescer espiritualmente? Não necessariamente, porque quanto mais você cresce na graça, quanto mais você cresce no conhecimento de Cristo, mais você vai entender o amor que Deus tem por você. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Olha só que coisa maravilhosa, minhas irmãs. Deus já me ama completo e perfeitamente. Mas quanto mais eu cresço na graça, quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu vou entender um pouco do infinito amor que Deus tem em relação a mim. Então a questão não é Deus, a questão é em relação a mim mesmo. Quanto mais cresço na graça, quanto mais cresço no conhecimento de Cristo, mais eu vou entender, mais eu vou compreender o amor que Deus tem em relação a mim. Eu vou compreendê-lo na sua inteireza, não porque o amor de Deus em relação a nós, ele é infinito, mas eu vou vislumbrar de maneira mais clara, eu vou entender de maneira mais explícita quais são as razões ou como que Deus, ele me ama. Então, a questão é essa, eu devo crescer espiritualmente, não é porque Deus vai me amar mais, eu devo crescer espiritualmente porque eu vou entender mais o amor que Deus tem em relação a mim. Parece que é a mesma coisa, mas não é. São coisas completamente diferentes. Olhem só, Efésios capítulo 3. Veja que o conhecimento que nós temos de Deus, ele afeta o conhecimento que nós temos do seu amor em relação a nós. Efésios capítulo 3. É interessante que aqui você tem a realidade e você tem os desdobramentos da realidade. Qual é a realidade? Habitar Cristo na nossa vida. Quais são os desdobramentos dessa realidade? Conhecer mais o amor de Deus. Aí o conhecimento meu, não é que esse amor de Deus vai aumentar, não, mas é que eu vou conhecê-lo cada vez mais. Efésios 3, versículo 17 até o versículo número 19. Efésios 3, versículos 17 até o versículo 19, ok? Efésios 3, 17 a 19. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Fantástico essa verdade que ele ensina. Veja, e assim, isso aqui é um indicativo do Evangelho, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, quando Cristo habita na minha vida, no sentido de eu experimentar essa sua habitação, o que é que isso vai gerar? O que é que isso vai proporcionar para mim?
Veja o que ele vai falar a partir do versículo 18. E é interessante que no início do versículo 18 você encontra a expressão a fim de, indicando justamente propósito, resultado. Olhem só, versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A gente não tem, meus irmãos, a gente não tem ainda, minhas irmãs, o conhecimento completo do amor de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente nunca vai conhecer, porque o nosso conhecimento é defeituoso, ele é imperfeito. Mas na medida em que nós procuramos crescer espiritualmente, a gente vai compreender com profundidades, com detalhes, esse amor. E esse conhecimento ele vai ser consumado quando nós estivermos na presença de Cristo na eternidade para todo sempre. Aí a gente vai conseguir vislumbrar um pouco mais perfeitamente desse amor. Mas enquanto estamos aqui na terra, não. A gente vai galgando nesse conhecimento. E aí, quanto mais eu cresço espiritualmente, quanto mais eu cresço na graça, mais eu vou entendendo esse amor em relação à minha vida. Então, qual é o primeiro equívoco? Entender que quando eu cresço espiritualmente, ou o crescimento espiritual, ele é necessário para que Deus me ame mais. Não, isso é um erro, isso é um equívoco. Um segundo erro, um segundo equívoco, que o nosso crescimento espiritual, ele indica uma imperfeição no processo da nossa regeneração. Ou seja, eu tenho necessidade de crescer espiritualmente porque a obra de regeneração, ela foi imperfeita e ela está se aperfeiçoando. Não. Isso também é um erro. Isso também é um equívoco. A obra de regeneração, ela foi perfeita. E ela se tornou realidade na nossa vida quando Deus nos regenerou pelo Espírito Santo. Quando Ele nos fez nascer de novo em Cristo Jesus. De sorte que essa realidade, ela já faz com que nós tenhamos todas as capacidades necessárias para nós nos desenvolvermos espiritualmente. Não é que a obra da regeneração ela vai ser aperfeiçoada com o nosso crescimento espiritual. Não. Na nossa regeneração, Deus ele implantou uma nova vida, Deus nos deu todas as capacidades para que elas possam ser desenvolvidas a partir de agora. Mas a obra da regeneração, ela já foi perfeita. A obra da regeneração, ela já foi completada em nossas vidas. Basicamente, acontece também no sentido físico da nossa vida. Quando a gente nasce novo, por exemplo, nós já somos dotados de todas as nossas capacidades, fomos formados com todos os nossos órgãos, com todos os nossos membros, eles já são perfeitos. Agora, eles precisam ser desenvolvidos. É o que acontece com o recém-nascido. Você vê ali uma vida, você vê ali alguém que tem todas as capacidades para crescer, para se desenvolver. Isso levará tempo? Sim, é o processo natural da vida, mas já é um ser vivo ali, completo, perfeito. Assim também é no sentido espiritual. Deus já nos deu tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. A sua obra de regeneração ela já foi perfeita. Agora, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser amadurecida, ela precisa ser progredida em nossas vidas. Foi por isso que Paulo falou, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, foi o que aconteceu na regeneração. Uma obra perfeita, uma obra acabada. E uma vez que eu sou regenerado, o que é que eu devo fazer? Desenvolver a nova vida espiritual que Deus implantou na minha vida. Então, a gente deve crescer espiritualmente? Deve. Mas a gente não deve crescer espiritualmente pelo fato de aperfeiçoarmos a nossa regeneração. Não, ela já é perfeita. A gente deve se desenvolver espiritualmente para que a gente possa cada vez mais conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. Então, o segundo erro, o segundo equívoco, que crescimento espiritual indica uma imperfeição na nossa regeneração. Não é assim. Mas não só isso. Em terceiro lugar, um outro erro, um outro equívoco, é que o crescimento espiritual garante o nosso direito de ir ao céu. Crescimento espiritual garante o nosso direito de ir ao céu. Então, algumas pessoas pensam assim: eu devo crescer na graça. Algumas pessoas compreendem assim: eu devo crescer espiritualmente, porque se isso acontecer, eu vou garantir a minha estadia eterna nos céus.
Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, jamais. A nossa bênção celestial, a nossa segurança de salvação, ela já foi assegurada. Não foi por algo que você fez, não foi por algo que você deixou de fazer, mas a nossa posse das bênçãos celestiais, a nossa posse das bênçãos eternas, elas já foram asseguradas por aquilo que Cristo fez em nosso favor. Então, eu não devo crescer espiritualmente com a motivação de que com isso eu vou ganhar o direito, eu vou ganhar o documento de posse celestial. Não, Cristo já fez isso por mim através do derramamento do seu sangue. E é justamente isso que nós encontramos na palavra do Senhor. Essa certeza, essa realidade, essa verdade concreta que Deus ele nos revela. Cristo garantiu para nós, assegurou a nossa posse celestial. Vamos ver pelo menos 2 textos que mostram isso. Abram, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 17. É claro que quando você cresce espiritualmente, a sua visão celestial, a sua esperança celestial, ela se torna mais fortalecida, e por isso você deve crescer espiritualmente. Mas não cresça espiritualmente pensando que com isso Deus vai lhe dar o documento de propriedade celestial. Cristo já tem, está debaixo do braço dele, então já está garantido, pode ter certeza disso, ok? Romanos capítulo 5, versículo 17. Eu gosto de esmiuçar essas coisas, porque às vezes as pessoas têm alguns conceitos que parecem ser certos, mas visto, melhor dizendo, à luz da palavra, com certo critério, a gente percebe que acaba desfocando um pouco do ensinamento bíblico. Veja, Romanos capítulo 5, versículo 17. Paulo está tratando aqui a questão da nossa herança, né? Tanto da perdição que leva à morte por causa de Adão, como também da salvação através de Cristo. Então ele diz, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por que a gente vai reinar em vida? Por que nós devemos ter essa segurança? Olha só o complemento que nós temos no final do versículo 17. Por meio de um só, veja, um só, a saber, Jesus Cristo. É Ele que garante o nosso reinado celestial. Não é nada que nós façamos, não é nada que nós deixemos de fazer, quer agora, quer depois. Não, essa convicção, essa certeza, ela é assegurada por causa de um só, a saber, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, porque se dependesse do nosso crescimento espiritual, talvez nós não entrássemos no céu, porque tem gente que não cresce espiritualmente, ou quando cresce, cresce pouquinho. E aí, se nós fôssemos avalizar a nossa entrada celestial dentro do nosso crescimento, aí talvez nós não tivéssemos o privilégio de experimentarmos da consumação da nossa salvação, ficaria complicado. Mas não, meus irmãos, é por causa de Cristo, é por causa do nosso Salvador. Veja outro texto aqui, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Esse texto aqui, ele é fantástico, meus irmãos. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. 14 e 15. 14 e 15. Apocalipse 7, 14 e 15. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Como sempre, hoje a gente tem uma concorrência aqui, um tanto quanto séria, mas a gente vai tentando aqui debelar esse problema. Veja, verso 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então esse texto aqui se refere, conforme a palavra de Deus diz, àqueles que vêm da grande tribulação, ou seja, os cristãos. Mas eles têm uma peculiaridade, eles têm um detalhe. Conforme nós encontramos, eles lavaram as suas vestiduras, eles alvejaram as suas vestiduras aonde? No sangue do Cordeiro. Isso é uma realidade, isso é um ponto, isso é indicativo. E o que acontece por causa disso? Versículo 25. Razão, olha só que coisa fantástica, razão
porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, ser lavado com o sangue de Cristo nos possibilita estar diante do trono de Deus, nos possibilita fazer parte do seu tabernáculo. É o meu crescimento espiritual em si? Não, mas é o sangue limpo, imaculado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ninguém pode tirar esse privilégio da gente. Ninguém. A gente precisa crescer espiritualmente? Precisa. Até porque, conforme nós falamos, quanto mais crescemos espiritualmente, essa esperança vai ficando vívida no nosso coração. Essa esperança ela vai ficando concreta na nossa vida. Cristo vai vir, eu estarei com Ele por toda a eternidade. Quanto mais você cresce, mais essa certeza ela se enraiza no seu coração. Agora, não é por causa dela em si que você vai ter garantida a sua posse celestial. Não, Cristo já adquiriu para nós. Repito, parece a mesma coisa, mas uma motivação um tanto quanto enviesada. Ok, meus irmãos? Então, o que foi que nós vimos até aqui? Que todo crente, todo salvo, ele tem necessidade de crescer espiritualmente. Todo crente, todo salvo, ele tem a carência de se desenvolver na graça. Contudo, nós temos essa necessidade, não é porque por causa disso Deus vai me amar mais. Não. E não só isso. Nós temos essa necessidade, não é porque a nossa obra de regeneração ela seja imperfeita e agora está sendo aperfeiçoada. Também não. Nós temos essa necessidade, não é porque o crescimento espiritual nos dará direito ao céu. Não. Não são visões corretas quanto à necessidade de crescermos espiritualmente. Ok? Então, fica a pergunta. Então, fica a indagação. Sim, mas por que é necessário então crescer espiritualmente? Por que eu tenho carência de crescer espiritualmente? Será que a Bíblia me dá razões? Será que a Bíblia me dá motivos pelos quais eu tenho essa carência? Sim, sim, sim. E é o que a gente vai ver a partir de agora, no segundo ponto da nossa lição, no segundo ponto do nosso estudo, ou seja, necessidade de crescimento espiritual. Por que que eu, meus irmãos, por que que vocês, minhas irmãs, nós temos necessidade de crescer espiritualmente? Quais são as razões? Quais são os motivos? Separei aqui alguns para que a gente possa pensar e uma vez que nós entendamos essas necessidades, a gente possa se envolver cada vez mais nesse processo. Em primeiro lugar, o crescimento espiritual ou o crescimento na graça, ele é necessário para que nós glorifiquemos a Deus. O crescimento espiritual, ele é necessário para mim, para você, para todos nós, porque através dele nós glorificamos a Deus. O que é que Paulo fala? Em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo primário, esse é o nosso objetivo central de vida, viver para a glória de Deus. E aí pense numa realidade. Se eu me desenvolvo, espiritualmente falando, se eu cresço na graça, se eu aprofundo a minha comunhão com Deus, qual vai ser o reflexo disso na minha vida? Eu vou parecer mais com Cristo, eu vou parecer mais com o meu Salvador, e na medida em que eu me pareço mais com Cristo, na medida em que eu me assemelho mais ao meu Salvador, quem vai ser glorificado? Quem vai receber glória? Quem vai receber honra? Quem? Sou eu? Não, é Deus. Então é por isso que o crescimento espiritual é necessário. Por isso nós temos carência, porque através dele, Deus ele é glorificado. Vejam aí, meus irmãos, texto de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17, versículo 16. Mateus 5, 16. E aí, quando você entende essas coisas, naturalmente você vai investir mais tempo nisso, você vai se esforçar mais para isso. Eu tenho que crescer espiritualmente pela graça do Senhor, porque quando isso acontece, Deus ele vai ser glorificado na minha vida.
E foi para isso que eu nasci. E foi para isso que Deus me regenerou, para que eu possa glorificá-lo. Isso muda completamente a nossa motivação. Isso muda completamente a nossa forma de enxergar as coisas. E nos dá a motivação correta para a coisa certa. Ok? Então, Mateus capítulo 5, versículo 16. Veja o que diz aqui o Senhor Jesus Cristo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Veja, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O crescimento espiritual nos faz apresentar o que? Boas obras, uma conduta santa, uma conduta piedosa. E na medida em que isso acontece, as pessoas vão enxergar, elas vão ver. E quando elas enxergarem e verem, elas vão glorificar a Deus. Por outro lado, se você é, entre aspas, um anão espiritual, uma criança espiritual, que vive como alguém que ainda pertence ao mundo, que vive ainda preso a alguns hábitos, a algumas atitudes pecaminosas, e as pessoas não conseguem enxergar uma certa diferença do que aconteceu na sua vida, que honra Deus vai receber? Que glória Deus vai receber? Nenhuma, muito pelo contrário. O nome de Deus acabará sendo ridicularizado pelos ímpios. Esse aí disse que passou pela regeneração, mas vive pior do que o ímpio. Está vendo como muda completamente? Agora, o contrário também é verdade. Quanto mais você cresce espiritualmente, quanto mais você se santifica, porque vai ser um resultado natural, Deus vai receber honra, Deus vai receber glória. Então, a primeira razão, o primeiro motivo, eu devo crescer espiritualmente, é uma necessidade, porque através do crescimento espiritual, eu glorifico a Deus. 1 de Pedro 2,9 também fala sobre isso. Abram, por favor, aí. 1 de Pedro 2,9. 1 de Pedro 2,9. Primeiro de Pedro 2,9. Veja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso aqui é indicativo do Evangelho. Está vendo como é bom a gente entender essas coisas? Porque você olha para a Bíblia e já enxerga logo. Então, tudo isso aqui é a realidade que a gente vive. Somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. É um indicativo, é a nossa realidade em Cristo Jesus, indicativo do Evangelho. Sequência do texto. A fim de, com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui você vai encontrar um indicativo, né? Eu devo viver uma vida santa. Para quê? Para que as pessoas possam enxergar a presença de Deus em mim e assim confirmar que eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o crescimento espiritual ele é necessário por causa disso, para que através dele Deus venha a ser glorificado. Em segundo lugar, o crescimento espiritual ele é necessário para comprovar a nossa regeneração. O crescimento espiritual, ele é necessário para comprovar a nossa regeneração. Aí você pode perguntar, não, pastor, você falou o contrário agora. Não. O que eu disse no ponto anterior é que um pensamento equivocado que se tem é que o crescimento espiritual aperfeiçoa a regeneração. Mas o que eu estou dizendo agora é que o crescimento espiritual comprova a nossa regeneração. Uma coisa é aperfeiçoar, outra coisa é comprovar. Então, o fato de você crescer espiritualmente vai indicar que Deus já fez brotar a sua obra na sua vida, o seu novo nascimento, a sua regeneração. Por quê? Porque quem é regenerado por Deus vai ser um filho que vai espelhar as virtudes de Deus na nossa vida. Não é assim que acontece no sentido físico? Via de regra, com maior ou menor grau, mas os filhos, eles sempre espelham um pouco dos seus pais, do caráter, das atitudes, das preferências. Seus pais, eu digo pais e mães. É claro que às vezes um vai se assemelhar mais a outro, isso vai acontecer.
Mas isso é o natural, por causa dessa relação de hereditariedade, né, que a gente tem. Somos filhos, então na nossa genética nós trazemos algumas coisas dos nossos pais, preferências, características, qualidades, defeitos. Então, no sentido espiritual, acontece a mesma coisa. E quanto mais você cresce espiritualmente, quanto mais você aprofunda a sua comunhão com Deus, mais você vai externar na sua vida características, qualidades desse Deus que habita em você, desse Deus que transformou seu coração, desse Deus que regenerou a sua vida. Isso é inevitável. Isso é inevitável. E o apóstolo Paulo, ele fala um pouco disso. Abram, por favor, aí, Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. O contrário também é verdade, meus irmãos. Se você não desenvolve uma vida espiritual, as pessoas talvez enxerguem tudo em você, menos Deus. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Entendeu? Efésios 5:8. Indicativos e imperativos do Evangelho. Acho que vocês vão esquecer nunca mais esse negócio, né? Então vamos lá. Versículo 8. Veja o que Paulo diz. Pois outrora, antes, erais trevas. Essa era a nossa realidade espiritual. Pairava sobre nós densas trevas espirituais. A gente não conseguia discernir o bem e o mal. Vivia morto em delitos e pecados, indiferentes a coisas espirituais. Essa era a nossa realidade. Tudo bem. Mas parou por aí? Não. Veja o que Paulo diz. Porém, agora sois luz no Senhor. Isso é um indicativo do Evangelho. Eu agora sou luz. O Espírito Santo habita em mim. Ele me dá discernimento espiritual. Ele lança luz espiritual. Eu agora consigo enxergar Deus. Eu agora consigo enxergar a vontade de Deus para a minha vida, o que antes não acontecia. É um indicativo do Evangelho. E agora, o imperativo: andai como filhos da luz. Então eu não posso chegar para um ímpio e dizer: ande como filho de Deus, ande como filho da luz. Não dá, meus irmãos. É como eu gosto de falar, é como querer tirar sangue de tapioca. Não pode, não pode. Ele não nasceu de novo. Como é que ele vai andar como filho da luz? Ele não pode. Primeiramente ele tem que se converter, primeiramente ele tem que ser regenerado, aí ele vai poder se sujeitar a essa ordem de andar como filho na luz. Indicativo e imperativo do Evangelho. Então, quando nós crescemos espiritualmente, qual vai ser o resultado imediato? Eu vou andar como um filho de Deus. Eu vou andar como filho da luz. E é interessante, meus irmãos, que na prática isso se verifica de maneira muito fácil. Você tem aqui duas pessoas com duas realidades espirituais distintas. Um que está em trevas e outro que está na luz. Você começa a analisar as ações e as motivações daquelas duas pessoas. Rapidamente você vai confirmar: isso aqui é salvo, isso aqui não é. Rapidamente. Por quê? O salvo vai andar como filho da luz. Isso vai ser perceptível. Isso vai ser notório. Isso vai ser fácil de ser observado. Porque a conduta dele se pautará por aquilo que a palavra de Deus ensina. Evangelho é prática. Evangelho é prática. Então, quando eu cresço espiritualmente, eu comprovo a minha regeneração, a minha transformação espiritual. Ok? Mas não só isso. Em terceiro lugar, o crescimento espiritual, ele é necessário para evitar retrocesso espiritual na minha vida. O crescimento espiritual, ele é necessário para evitar retrocesso espiritual. Eu até falei isso, salvo engano, no primeiro estudo. Não existe aquilo que alguns gostam de chamar de estagnação espiritual. O que é uma pessoa estagnada espiritualmente falando? Ela nem cresce e nem retrocede, nem avança, nem vai para trás, fica parado. Não existe isso. A vida espiritual, a vida cristã, ela é dinâmica. Quando você não está crescendo, você está regredindo. Quando você não está aprofundando a sua comunhão com o Senhor, você está se distanciando cada vez mais dele. Não pode existir estado de neutralidade espiritualmente falando. Eu estou aqui, nem vou para frente, nem vou para trás. Não. Se você deixa de crescer, você está regredindo. Se você deixa de avançar, você está retornando. Então é por isso que é necessário você crescer espiritualmente,
para que a sua toada de vida seja sempre de quê? Avançar, conhecer, aprofundar a sua comunhão com o Senhor, experimentar mais da sua presença dEle, porque se isso não acontecer, a frieza espiritual bate na porta da sua vida, a indiferença às coisas do Senhor passa a ser uma realidade, e aí vai ficar muito mais fácil, mas muito mais fácil de você cair, de você pecar. Às vezes a gente se depara com algumas situações tristes, de pessoas que no passado esboçaram aquela robustez espiritual, eram pessoas envolvidas na obra, eram pessoas que aprofundavam o seu conhecimento, eram pessoas que a gente via ali que estavam aos pés do Senhor. Aí depois você olha essa mesma pessoa fria espiritualmente. Saiba disso. Isso não aconteceu instantaneamente. Isso não aconteceu do dia para a noite. Isso não aconteceu automaticamente. Isso foi um processo. Ela deixou de orar como deveria. Ela deixou de ler a Bíblia como carecia. Ela deixou de ter comunhão com os santos como precisava. Ela abandonou gradativamente as coisas de Deus e foi se envolvendo com outras coisas. E aí ela foi retrocedendo. Porque na vida cristã não existe estagnação espiritual. Ou você vai para frente ou você vai para trás. Parado você não fica. E aí quando a gente fala isso, meus irmãos, com muita tristeza, a gente fala isso observando a vida de Davi. Eu até estava falando com Marisa semana passada. A Bíblia define Davi como um homem segundo o coração de Deus. Pode ler, de Gênesis a Apocalipse, ninguém recebeu esse título, nem Moisés, nem Noé, somente Davi. Ele era o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração do Senhor. Mas houve um momento na vida de Davi que ele começou a esfriar. Houve um momento na vida de Davi que ele começou a não avançar como deveria. Deixou de cumprir as suas obrigações espirituais, deixou de aprofundar a sua comunhão com o Senhor. Aí, meus irmãos, Batseba chegou na vida dele. Na verdade, ele chegou na vida de Batseba, e aí a gente já sabe da história. Olhem, por favor, aí. 2 Samuel 11. Samuel 11. Isso acontece com qualquer um. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Se você não persevera no crescimento espiritual, meu irmão, você está correndo um risco grande, mas grande mesmo. Não brinque não. Eu sempre gosto de dizer que o maior bem que nós possuímos é a nossa alma. Se a gente tem cuidado com o carro nosso, com medo de alguém bater, se a gente tem cuidado com a casa nossa, com medo de alguém roubar, isso é lícito. Muito mais, a gente deve ter cuidado com a nossa alma. Porque os bens materiais, você perde e adquire. As coisas espirituais nem sempre são assim. Então, tenhamos cuidado. Olha só o que aconteceu aqui, 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1. Fica melhor da gente entender. Versículo 1 e versículo 2. Diz o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em... Não, Davi, você é rei, o seu lugar não é em Jerusalém, agora não, o seu lugar é nas trincheiras de conflito contra os exércitos inimigos. Eu fico admirado com isso, porque a Bíblia dá detalhes. É por isso que eu entendo que a Bíblia ela é inspirada verbal e plenariamente, que nós devemos considerar toda a palavra de Deus, versículo por versículo. Veja como aqui é claro: porém Davi ficou em Jerusalém. É interessante que Davi mandou o seu comandante de guerra, Davi mandou o seu exército, eles foram guerrear e lograram êxito. Eles não foram derrotados não, eles venceram, mas venceram sem a participação de quem?
do rei. E era obrigado o rei estar à frente, ir para os conflitos, ir para a guerra. Mas Davi ficou numa situação confortável, ficou em casa. Ficar em casa é um problema. Ficar em casa é um problema. E está sendo um problema para muitos que estão em casa e não estão onde deveriam estar, na casa do Senhor. Olha só o que aconteceu com Davi por causa disso. Versículo 2. Olha só. Uma tarde, outro problema. Davi estava dormindo a tarde todinha. Muito provavelmente aqui, acordou tarde nesse dia. A construção da palavra. Era para acordar cedo. O dia começa cedo, dia de branco. Mas não, Davi se acomodou espiritualmente. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Mente vazia, oficina do diabo. Lutero já dizia. Davi estava sem fazer nada, passeando no palácio, para lá e para cá, e o povo lutando, e ele passeando, e o povo lutando, e ele passeando, e o povo lutando, muitos morrendo por causa de Israel. E Davi, deitado em berço estendo, em casa, assistindo o culto pelo YouTube, talvez. Olha só o que vai acontecer. Veja, Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo se purificado da sua imundícia, voltou para casa. Bagunçou tudo agora a vida de Davi. Agora a vida dele vai virar uma bagunça, entendeu? Por quê? Ele não estava onde deveria estar. Estava passeando no palácio real. Ele foi uma presa fácil para o pecado. Viu a mulher, e a Bíblia diz que ela é de boa aparência, né? E é interessante porque uma das brechas da tentação é o que a gente vê, principalmente o homem, que ele é seduzido muito pelo que ele vê. Então, meu irmão, foi uma derrocada para Davi. Aí ele adulterou, usou indevidamente seu cargo, matou, como eu disse semana passada, tirando as palavras do pastor Armando, só faltou deixar de respirar. E como consequência veio o juiz de Deus sobre sua casa, de irmão estrupando irmão, matando irmão. Foi aquela confusão. Onde foi que tudo começou? Aqui. Estão lembrados do que eu falei? Derrocatas espirituais não acontecem por acaso. Elas não acontecem do dia para a noite. Elas são resultado de todo um processo, quando você começa a esfriar, quando você deixa de crescer espiritualmente. Deixa de crescer espiritualmente. Então, deixar de avançar é retroceder. E em retrocedendo, você se torna uma presa fácil para o diabo, uma presa fácil para o inimigo das nossas almas e até mesmo para a nossa própria carne. Ok, meus irmãos? Então, por isso que é necessário crescer espiritualmente. Por quê? Porque se você não cresce, você retrocede espiritualmente falando. Em quarto lugar, o crescimento espiritual é necessário para um bom testemunho do Evangelho. O crescimento espiritual ele é necessário para um bom testemunho do Evangelho. Conforme nós falamos, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós geramos glória para o nome de Deus. E quando isso passa a ocorrer, naturalmente ele vai ser visto. E aí nós vamos dar o bom testemunho do Evangelho. Olha só o que é a regeneração na minha vida. Olha só o que é a transformação no meu viver. As pessoas vão enxergar isso. As pessoas vão perceber isso. Porque às vezes a gente até fala, e é bom a gente falar. Mas o melhor ainda é quando a gente vive. A pessoa vai olhar, veja como fulano é dedicado. Veja como fulano de tal é uma pessoa consagrada. Veja como ele procura viver uma vida piedosa. Então isso vai dar um bom testemunho para o Evangelho. Realmente o Evangelho transforma. Realmente a palavra de Deus muda. Isso que os crentes dizem, de fato é verdade, porque eu conheço pessoas que vivem essa realidade. E é isso, meus irmãos, que a gente deve fazer. Crescendo espiritual, a gente consegue alcançar esse objetivo de dar o bom testemunho do Evangelho. Olhem só. A gente viu há algumas semanas, só para recordar, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Eu estou já terminando, meus irmãos, estou já terminando, certo? 1 de Pedro 2,15.
E fazendo a ressalva, né, quando eu falo aqui a questão de muitos estarem frios espiritualmente e às vezes se abster de estar na casa do Senhor, considerando, melhor dizendo, aqueles casos que são justificáveis, de idades, de pessoas que correm risco, mas não se aplica a todas as pessoas, com certeza não. E às vezes quando você se acomoda de ficar acompanhando trabalhos pelo YouTube, depois você nem quer mais. Já há pesquisas nesse sentido, principalmente nos Estados Unidos, porque depois você cai numa frieza mesmo espiritual, aí é complicado. Então, tem que se ter cuidado. Existem os casos que são justificados, os casos que não são. Então, quando a gente fala, é dos casos que não são justificados. Fazendo essa ressalva, dando aqui essa observação. Olhem só, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então muitas vezes os ímpios nos acusam, a gente viu isso semana passada, muitas vezes os ímpios eles ficam nos perseguindo, mas quando a gente tem uma conduta piedosa e vive essa piedade, inclusive em meio às tribulações e perseguições, a gente vai silenciar, calar a boca daqueles que gostam de falar do Evangelho. Você pode falar, mas vai falar sem razão. Você pode falar, mas vai falar sem propriedade. Será apenas uma acusação, não será uma realidade. Pelo menos não com você. Que a gente não pode aplicar isso para todo mundo. Que a Bíblia diz que é inevitável os escândalos. Eles sempre vão vir. Mas que não venha por você. Que não venha pela sua atitude. Que não venha pela sua postura. E quando é que isso vai acontecer? Quando você crescer espiritualmente. Quando você crescer na graça. Você não vai dar motivo das pessoas estarem blasfemando de Deus e do Evangelho. Você não será perfeito. Mas vai diminuir muito as acusações, diminuir muito as difamações que muitas vezes as pessoas fazem em relação ao Evangelho, por causa, infelizmente, de casos, exemplos negativos. Ok, meus irmãos? Então, temos aí 4 razões, 4 motivos pelos quais é necessário crescermos espiritualmente. Através do crescimento espiritual, nós glorificamos a Deus. Através do crescimento espiritual, nós comprovamos a nossa regeneração. Através do crescimento espiritual, nós evitamos o retrocesso espiritual. Através do crescimento espiritual, nós damos o bom testemunho do Evangelho. Então, qual é o nosso conselho final? Baseado em tudo isso aqui que nós vimos, sobretudo nesse último ponto. Que a gente possa enxergar. Crescer na graça é um imperativo do Evangelho. Antes, crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E esse crescimento ele é necessário. Por vários motivos, por várias razões. Colocamos aqui pelo menos 4. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não nos esquivemos de progredir espiritualmente falando, porque é preocupante quando a gente chega nesse nível, entendeu? De você não ter deleite na palavra, de você não ter alegria na oração, de você não ter disposição de estar na casa do Senhor, de você ter indisposição de servir a Deus através do seu trabalho no Evangelho. Quando todos esses sintomas eles se tornam reais na vida de uma pessoa, ela está correndo um grave risco espiritual. Lembre-se de Davi, estava no palácio quando deveria estar na guerra, estava dormindo até tarde quando deveria estar na presença de Deus no templo, estava passeando no palácio quando deveria estar resolvendo os problemas do povo da nação. E aí, oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo, se tornou um terreno fértil para Satanás começar a semear, através daquilo que ele via, e aí ele foi uma presa fácil para o pecado, que trouxe consequências, não só para Davi, mas para tantas pessoas, principalmente na sua família, porque às vezes as pessoas falam, no caso de Davi, que ele pecou, errou, foi perdoado. Sim, foi, mas quem quer passar por aquilo que Davi passou? Eu mesmo não quero. Eu sei que quando você é salvo, você tem um perdão de Deus, quando você se arrepende genuinamente, Deus lhe perdoa, mas quem quer passar pela experiência que Davi passou como resultado do seu pecado? De ver a família destruída? Ninguém, meus irmãos, eu pelo menos não. Então, em virtude disso também, que tenhamos cuidado, para que assim a gente não venha regredir em termos espirituais. E aqui eu queria fechar com um questionamento, e que você responda para você mesmo. Que questionamento? Qual tem sido, meu irmão, qual tem sido, minha irmã, a visão que você tem sobre a necessidade de crescer espiritualmente? Como é que você encara isso? Como é que você enxerga isso?
não preciso crescer espiritualmente, está tão bom do jeito que está. Será que é assim? Ou não, eu preciso crescer espiritualmente porque isso me traz benefícios. Então são situações, são respostas que nós podemos dar. E baseado nessas respostas, as atitudes, consequentemente, que nós devemos tomar e que nós iremos tomar para que assim a gente possa, de fato, ter um crescimento espiritual consistente, sadio, forte, e assim todas as realidades, todas as consequências desse crescimento verdadeiramente se vejam, se verifiquem em nossas vidas. Então, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nosso coração. E hoje a gente viu o terceiro ponto do nosso estudo, a necessidade de crescimento espiritual. Então, que Deus nos abençoe e que seja com as nossas vidas e também com o nosso desenvolvimento espiritual. Amém.